Construindo para Deus. E eu quero dar o start hoje nessa mensagem. A cada culto nós vamos montar uma coluna de sustentação, porque tudo que a gente vai construir, a gente precisa pensar na fundamentação da base. Tudo que é construído precisa de coluna que sustente, precisa de estrutura, precisa de fundamento. E aí a gente quer, a cada culto aqui, falar sobre um fundamento para a nossa vida, sobre uma coluna que nos sustenta, que fortalece a nossa vida com Deus, a nossa casa com Deus. Então desafio você a estar aqui nos cultos, quinta, domingo, não perder, para que você possa crescer, amadurecer no estudo da palavra do Senhor. Hoje eu quero começar falando sobre uma das colunas, tá bom? Uma das bases de sustentação para uma vida com Deus, para construirmos algo para Deus. Toda grande construção começa com um fundamento, uma base sólida. Antes de Deus construir através de nós, Ele deseja construir dentro de nós. Antes de Deus fazer algo a partir de você, Deus, Ele primeiro quer fazer em você. Então, eu quero pensar com você hoje, nessa noite, sobre a primeira temática, que é a coluna do chamado. Nós vamos falar sobre a essência do chamado. O texto está em Neemias capítulo 2. Se você está de Bíblia e puder abrir, abra no livro de Neemias. Livro de Neemias. Você vai passear na Bíblia, depois dos 5 primeiros, você vai ver Juízes, aí vem Samuel, depois vem Crônicas, depois de Crônicas você vem Esdras e Neemias, tá? É antes de Jó, tá bom? Que é antes de Salmo. Se você abrir em Salmo, você vai voltar, aí você vai ver Jó, você vai ver Esther e depois você vê Neemias, tá bom? Neemias, quantos acharam? Dá um amém. Capítulo 2 de Neemias. Capítulo 2 de Neemias. Construindo para Deus, amém? Nós vamos falar sobre uma base, um pilar chamado a essência do chamado. Neemias capítulo 2, verso 17 e 18. O texto diz assim: Mas então eu lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Ponto. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia, irmãos. E essa verdade nunca deixará de existir e nunca deixará de ser a primazia da vida daqueles que creem. Deus nunca começou uma grande obra procurando recursos. Se você vai ver toda a Bíblia do começo ao fim, tudo aquilo que Deus construiu, tudo aquilo que Deus fez, Ele nunca começou procurando recursos. Deus sempre procurou começar algo a ser construído usando pessoas. Antes de Deus usar recursos, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para levantar os recursos. Então a gente não pode achar que a gente vai construir algo para Deus apenas com que Deus faça cair do céu os recursos. Deus vai usar pessoas para levantar os recursos. Deus vai usar você para levantar os recursos. Se a gente vê a história que a Bíblia conta, antes de existir uma arca, havia um Noé. Sim ou não? Amém? Antes de existir uma nação, havia um Abraão. Sim ou não? Antes de existir um Êxodo, havia um Moisés. Antes de existir a reconstrução dos muros, havia um Neemias. Então Deus não procura apenas mãos para trabalhar, Ele procura corações para confiar a sua obra. Deus quer que eu e você construamos algo
que gere impacto nessa geração. Deus quer levantar construtores de uma história que fale sobre Ele. Deus quer levantar homens e mulheres de fé que construam um legado para deixar para a sua família. Deus quer levantar jovens nessa geração que construa uma vida de santidade, uma vida de separação. Quando Deus encontra um coração disponível, Ele transforma impossibilidades em testemunho. A Bíblia toda, irmãos, essa história atravessa toda a Bíblia. Deus encontrando corações disponíveis, Deus encontrando homens e mulheres que confiam naquilo que Ele chama, que confiam naquele que Ele diz, que confiam na obra que Ele tem. Esse texto que nós lemos, o contexto é que Jerusalém estava destruída, 450 anos antes de Cristo, os muros derrubados, a cidade que apresentava a glória de Deus, agora apresentava apenas ruínas, as portas queimadas. Mas o que mais impressiona não é a destruição da cidade, é que milhares de pessoas passavam pelos mesmos muros destruídos, pelas mesmas portas queimadas todos os dias. As pessoas passavam por aquela circunstância constantemente e ninguém fazia nada, ninguém observava uma realidade presente, ninguém sentia por aquilo estar destruído, por aquilo que um dia foi a glória e hoje é só ruína, por aquilo que um dia falava sobre Deus, hoje fala sobre abandono, por aquilo que um dia queimava, hoje é só fumaça. Essa é uma realidade presente hoje, irmãos. Nós convivemos com isso, e se a gente não estiver atento, a gente passa todos os dias e os nossos olhos não veem as coisas que não estão sendo construídas, as realidades que já ficaram para trás. Ei, em nome de Jesus, Deus quer despertar o seu coração para que você continue a construir algo para Ele, amém? A que você continue a construir uma casa para Deus, continue a construir uma vida para Deus, continue a construir um casamento para Deus, uma igreja para Deus. O mais impressionante dessa história é que centenas de pessoas passavam por aquele ambiente dia a dia e não sentiam nada, irmãos, por uma realidade de uma cidade chamada Jerusalém, está com os muros destruídos e as portas queimadas. Até que um homem que não passava por ali, mas ouviu a história, ele não estava ali dia a dia vendo a realidade, mas ele ouviu do que estava acontecendo. Em nome de Jesus, irmão, teus olhos não precisam estar vendo, o teu coração precisa estar sentindo, irmão. Neemias estava no conforto do palácio, tinha toda a estabilidade de vida, tinha segurança, tinha prestígio. Neemias era copeiro, servo do rei Artaxerxes, era alguém que servia direto ao rei, era alguém que era bem respeitado, bem conceituado. Neemias tinha sua vida estável, ele não precisaria de mais nada, irmãos, mas quando ouviu que Jerusalém, a cidade da sua família, quando ele ouviu que algo aconteceu, que os muros foram destruídos, as portas queimadas, algo dentro dele mexeu, irmão. Algo dentro dele não permaneceu mesmo. O que aparentemente era apenas uma notícia para muitos, tornou-se para Neemias uma missão de construção. Nós não podemos ser mais um nessa geração, irmão. Quantos estão ouvindo Deus falar aqui? Deus não te chamou para ser mais um, para você fazer o que os outros fazem, para você se comportar como os outros se comportam, para você simplesmente estar enxergando o que os outros enxergam. Deus quer nos levantar como Neemias, homens e mulheres que têm uma missão, que têm um propósito, porque Deus sempre coloca um peso santo no coração daqueles que Ele deseja usar.
Se Deus está gerando no teu coração algo, se Deus está te incomodando para algo, se Deus está despertando algo dentro de você, é porque Deus quer usar você para construir algo poderoso nesse tempo. Deus quer usar você para construir algo que fale sobre a vida dele na sua vida. Os muros caíram primeiro na cidade, mas foram construídos primeiro no coração de Neemias. Antes de Neemias chegar em Jerusalém, já estava sendo construído no seu coração. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, nós não precisamos esperar ver, a gente precisa começar a gerar dentro de nós algo que vai mudar a cidade que nós estamos, vai mudar a rua que nós moramos, vai mudar o bairro que nós estamos, vai mudar a realidade dentro da nossa casa. Você não tem que esperar os teus olhos ver, você tem que gerar isso em fé dentro de você. A gente está, irmão, na verdade nós estamos numa geração descansada, me permita a palavra, mas é uma realidade que Deus quer mudar em nós. O que a gente está gerando dentro de nós? O que você está gerando dentro de você? O que você está gerando em fé dentro de você, meu irmão e minha irmã? Ou você está só descansando e vendo as ruínas, a destruição, vendo os muros caídos, vendo as portas sendo queimadas, vendo as pessoas abandonar Deus, vendo as pessoas aí dar as costas para a fé, vendo as pessoas esfriar? O que nós estamos gerando dentro de nós? O que nós estamos realmente construindo para Deus? O que a gente aprende aqui com essa história? A primeira coisa sobre a essência do chamado é que o chamado, irmãos, começa com um coração sensível. Chamado não começa, irmãos, não começa servindo. Chamado começa sentindo. Quantos são chamados aqui por Deus? Você tem um chamado, mas o teu chamado precisa começar sentindo. É a sensibilidade. Se você ler aqui capítulo 1 de Neemias, verso 4, olha o que diz o texto: quando ouvi isso, olha o que Neemias está dizendo, verso 4, capítulo 1, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Quando Neemias soube da notícia, escute, muitas pessoas passavam pelos muros destruídos, as portas queimadas, não sentia nada. Neemias, ao ouvir o que estava acontecendo, ele sentou e chorou. Chamado começa com sentimento, chamado começa com sensibilidade, chamado começa sentindo o que Deus está sentindo. Nós precisamos começar a sentir o que Deus sente. A gente precisa parar, sabe, de evidenciar, sabe, as nossas emoções. A gente sente, nós somos humanos, a gente tem emoções, mas a gente precisa começar a desenvolver a habilidade de sentir o que Deus está sentindo. Antes de Neemias construir o muro, ele chorou por eles. Antes de a gente ganhar vidas para Jesus, a gente precisa chorar pelas vidas que estão perdidas aí fora. Antes da gente subir aqui para cantar, para pregar, para orar, para testemunhar, a gente precisa sentir o que Deus está sentindo. Chamado não é sobre fazer, chamado é sobre sentir, é sobre ser gerado, é sobre sensibilidade. O chamado não nasce de uma oportunidade, irmãos, chamado nasce de uma dor. Nós precisamos andar com mais sensibilidade espiritual e menos emocional. Chorar mais pela obra de Deus, chorar mais pela presença de Deus nas casas, chorar mais pelos missionários que estão aí mundo afora, dando a vida para o evangelho ser pregado. Chorar mais quando a gente passa nas esquinas e vê a juventude aí entrega a droga, a prostituição. Chorar mais quando a gente vê um casal, irmãos, se separando. A gente precisa chorar mais quando a gente vê alguém se desviando da obra de Deus. A gente precisa chorar mais, irmãos. A gente precisa chorar mais. Salmo 34, verso 18, a Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Não é coração duro, é coração quebrantado.
O que é um coração quebrantado? É um coração sensível a Deus. Deus está convocando, irmãos, a igreja do Senhor nesses últimos dias, para ser a igreja de um coração quebrantado, de estarmos mais sensíveis ao Senhor. O coração do ser humano é enganoso, a Bíblia diz isso, enganoso é o coração do homem, e por isso nós não devemos confiar nos desígnios do nosso coração, nós não devemos confiar nos sentimentos do nosso coração, nós devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é o que há de melhor para nós. Nós precisamos vencer a dureza do nosso coração, porque por muito, irmãos, o nosso coração se torna duro. Basta uma experiência negativa, basta uma frustração, basta algo que saia do nosso controle, e a gente endurece nosso coração. Às vezes a gente endurece o coração para a nossa família, às vezes endurece o coração para o nosso trabalho, às vezes endurece o coração para os nossos relacionamentos, às vezes até para a igreja do Senhor, por conta de experiências. Mas o enganoso é o nosso coração. Não se engane pelo seu coração. Você precisa buscar sentir o que Deus está sentindo dessa situação. O que Deus está sentindo dessa situação? O que Deus sente dessa circunstância? O que Deus sente com esse problema que eu estou passando? Neemias, ele sentou e chorou. Quando ouviu o que estava acontecendo, Neemias sentou e chorou e diz assim, durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias tinha sensibilidade, porque muitos enxergavam apenas pedras caídas, os muros lá, era apenas só um muro derrubado, era apenas só uma porta queimada, era só apenas algo que está destruído ali e nada mais. Mas Neemias enxergava algo além, Neemias enxergava um propósito de Deus. Enquanto muitos aí fora só enxergam um problema, eu e você não podemos ser enganados por isso. A gente precisa enxergar propósito de Deus. Enquanto muitos enxergam aí fora, é só mais uma igreja. Não, não é só mais uma igreja. Nós precisamos enxergar um propósito de Deus. Muitos aí fora, é só mais um evento. Não, irmão, não é só mais um evento. A gente precisa enxergar diferente, a gente precisa ter sensibilidade espiritual, a gente precisa sentir o que Deus está sentindo, amém? Faz sentido para você? Chamado começa com sensibilidade espiritual, irmão, não é com oportunidade, é sensibilidade espiritual. Deus fala com frequência através das coisas que tocam profundamente o nosso coração. Existem coisas que tocam o seu coração de forma profunda. E Deus quer falar com você nessas circunstâncias, nessas situações. Há pessoas que veem problema. Mas se você tem um chamado de Deus, você vai ver uma missão e não um problema. As pessoas vão dizer, não estou te entendendo. Mas não precisa entender, irmão, porque você está vendo o que Deus está vendo. Você está sentindo o que Deus está sentindo. É para quem tem chamado, amém? Amém? Nós precisamos entrar nesse nível, de parar de só enxergar o problema e começar a enxergar o propósito, de parar de ficar só sentindo pelas circunstâncias e começar a ter sensibilidade espiritual, de começar a sentir, Senhor, eu quero sentir o que o Senhor está sentindo sobre isso. Senhor, eu quero ver o que o Senhor está vendo sobre isso. E aí nós seremos como Neemias. Enquanto muitos só viam as pedras no chão, Neemias via um propósito de Deus para construir algo para Deus. Aquilo que quebra o seu coração pode revelar aquilo que para o qual Deus está chamando você. Tem coisas que quebram o teu coração, que mexe com as tuas estruturas. Talvez seja para isso que Deus está te chamando. As pessoas quando vêm, pastor, como é que eu descubro o meu chamado? E aí eu sempre digo exatamente isso. É aquilo que queima o teu coração, que quebra você, que mexe com você. Por exemplo, se você passa numa esquina e mexe com você ao ponto de
tirar as tuas estruturas, ver um jovem lá se perdendo nas drogas, na prostituição, Deus talvez está te chamando para essa missão. Chamado começa por sensibilidade, diga assim, chamado começa com um coração sensível. Vamos orar mais para que Deus faça o nosso coração ser sensível, amém? Amém? Amém, igreja? Segundo, o chamado exige disposição. O texto vai dizer no capítulo 2, verso 5. Verso 5 do capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias respondi: se lhe parece bem, e se o Senhor for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Neemias, ao ouvir a notícia, a primeira coisa ele sentiu a dor, ele sentiu a missão. Ao sentir, ele teve disposição de fazer algo. E aí ele vai até o rei e diz: se for favorável, meu rei, me dê carta para eu ir até Jerusalém, eu preciso reconstruir os muros, porque tem tanta gente lá, mas ninguém está disponível, tem tanta gente lá, mas ninguém faz nada. Eu não quero ser mais um, eu quero ser aquele que faz a diferença, amém? Você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para ser aquele que faz a diferença. Se ninguém está fazendo, Deus quer levantar você para fazer. Se ninguém se move para fazer diferente, Deus quer levantar você para fazer diferença. Na sua casa, aonde você está, Deus quer levantar você mesmo. Ah, mas eu não tenho capacitação. Não, mas o Espírito que está em você te capacita para você fazer. Neemias diz: se é do agrado do rei, deixa que eu vá a Jerusalém, me dê carta para eu ir, porque eu tenho uma missão para cumprir lá. Neemias, irmãos, tinha tudo para permanecer onde estava, porque Neemias estava no conforto do palácio, Neemias servia ao rei, Neemias tinha a escala lá, que não era 6:1, né? Que era uma escala, na verdade era uma escala 6:1, ou 7:0, Neemias trabalhava todo dia. Mas ele compreendeu que conforto não é sinônimo de propósito. Até quando nós vamos ficar nessa mentira do diabo? Que conforto e propósito caminham juntos. Não, irmãos, conforto não é sinônimo de propósito. Quem tem um propósito não descansa no conforto. Quem tem um propósito precisa estar disposto a ir lá e cumprir o propósito. Muitas vezes Deus chama pessoas para deixar o conforto e abraçar o necessário. E se a gente não tiver disposição, a gente não sai do lugar. Até quando você vai permanecer na mesma estação, no mesmo ambiente, no mesmo nível de fé, o mesmo nível espiritual? Deus está te chamando para você ir mais além. Se Neemias não tivesse disposição, Neemias não experimentaria do que aconteceu na vida dele. Neemias não teria essa história para contar. Neemias não teria esse testemunho de dizer assim: eu fui lá e eu construí algo para Deus. Nós perdemos muitas oportunidades por falta de disposição. Nós perdemos muitas experiências com Deus por falta de disposição. Escute, Abraão, se ele não tem disposição para sair da sua terra, Abraão não experimentaria se tornar o pai da fé. Moisés, se não tivesse disposição para sair do palácio de Faraó, ele não se tornaria o libertador do Egito. Pedro, se não tivesse disposição de sair do barco no meio da tempestade, ele não seria o único a andar sobre as águas. Até quando nós vamos viver na mesmice, no mesmo nível, vivendo as mesmas coisas? A gente vem para mais um culto, daqui a pouco você está nem vontade de vir mais para o culto. Sabe por quê? Porque você está descansado, no mesmo nível. Deus está nos mexendo conosco hoje, para que a gente rompa e a gente tenha disposição para ir mais além, para experimentar, para chorar, para ver o que é necessário ser feito e a gente ir lá e fazer. Toda a construção para Deus exige algum nível de renúncia, exige algum nível de esforço, exige algum nível de rompimento.
Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, venha, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia, quando aborda sobre disposição, ela fala sobre uma atitude fundamental do nosso coração. E ela destaca, irmãos, a importância de estarmos, acima de tudo, disponíveis para servir a Deus e servir as pessoas. Servir a Deus, servir as pessoas. Essa é a missão que Deus trouxe para essa casa, para essa igreja. É uma igreja que tem uma missão de amar e servir. Esse é o nosso DNA. E a gente não perde isso. Não pode perder. A gente não abre mão disso por nada. Amar e servir. Porque isso é exatamente o cumprimento do nosso propósito. Então, o reino de Deus é construído por pessoas que colocam o propósito acima da comunidade. Você tem um propósito, amém? Você tem um propósito? Você tem um propósito? Descubra esse propósito e viva por esse propósito. E não coloque a comodidade à frente do seu propósito. Quem tem propósito não se acomoda, irmão. Quem tem propósito não se acomoda. Ele vai viver o propósito, independente da circunstância, independente da situação, passa por cima, permanece lá. Nada vai me roubar do meu propósito, irmãos. Nada tira o foco do meu propósito. Quem vive apenas para o conforto nunca experimentará o poder do propósito. Se Neemias não tivesse disposição, ele não experimentaria do poder do propósito. Ele não chegaria lá em Jerusalém, ele não se levantaria para reconstruir os muros. Então tem algo que Deus conta para você fazer, amém? Diz essa pessoa que está ao seu lado, tem algo que Deus confia para que você faça. Mas você precisa de disposição, irmão. Disposição, amém? Disposição, amém ou não? Disposição, irmãos, para permanecer, para perseverar, para estar independente das circunstâncias. Nós precisamos ter essa marca da nossa vida, disposição. Você pode aplaudir a presença do Senhor nessa noite? Quantas são as experiências com Deus que a gente deixou de viver por falta de disposição? Aí por causa de uma chuva. Aí porque é por causa da minha cama que está tão quentinha. Aí porque hoje é domingo, 6 da manhã. Eu já acordo cedo todos os dias. São tantas coisas que a gente deixa de viver a experiência com Deus. E eu tenho algo para mim, que aquilo que Deus faz em um dia não se repete. É para aquele dia, para aquele momento. É por isso que eu me esforço o máximo para não perder nada. Porque eu sei que aquela experiência daquele dia, daquela hora, daquele momento, não será igual ao outro dia. Nós temos 27 anos de evangelho. Ela está aí. A gente se converteu junto. A gente já namorava. Ela foi primeiro. Depois de alguns cultos. Eu fui depois. Mas desde que a gente se converteu, irmão, a gente caminha junto, servindo a Deus junto. E a gente se esforça o máximo para não perder nada. Eu não me lembro de ter perdido algo. Eu sempre estou lá presente. Eu sempre me esforço para estar. Sempre me sacrifico. A gente sempre dá um jeito. Mas a gente não perde nada. Porque a gente sabe que são essas experiências que nos fazem amadurecer, nos faz crescer. E nos faz provar do poder do propósito de Deus na nossa vida. Por último, o chamado inspira outras pessoas. Texto no capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz que, no verso 18, o texto diz, o que é que está dizendo aí? Vamos ler junto? Então, vamos lá? Tem não no telão? Está sem disposição para ler, irmão? Diga essa pessoa, se não tiver disposição, irmão, pelo amor de Deus, amém? Vamos lá, vamos ler juntos? Verso 18. Sabe ler não, irmão? Pergunta aí essa pessoa, sabe ler não, irmão? Vamos ler junto, irmão? Amém? Ou vocês não estão me ouvindo?
Vamos lá? Então, e lhe relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Olha que coisa poderosa. Neemias reuniu as pessoas e contou para essas pessoas o que ele sentiu, amém? O que ele sentiu, a disposição que ele teve para ir falar com o rei e por que ele fez isso. Aí sabe o que aconteceu? O que aconteceu? E todos disseram assim: vamos lá reconstruir o muro. E ficaram animados para fazer essa grande obra para o Senhor. Olha que coisa poderosa, irmão. Não sei se você percebeu, mas Neemias consegue agregar pessoas para construir algo para Deus. Quem tem chamado, irmãos, quem tem propósito, inspira outras pessoas. Nós somos essa igreja, uma igreja que inspira, uma igreja que levanta pessoas, uma igreja que consegue cativar os corações para o propósito de construir algo para Deus. Aqui, irmãos, são 10 anos que a gente não constrói algo para nós mesmos. Aqui não é sobre nome de pastor, pastora, não é sobre nome de líder, aqui é sobre o nome de Jesus. Aqui nós construímos a obra para o Senhor, aqui nós construímos uma casa para Deus, aqui nós construímos uma família para o Senhor. E é isso que inspira outras pessoas a vir, a servir, foi o que Neemias fez. Uma das maiores evidências de um chamado genuíno é que ele inspira outras pessoas a caminhar juntos na mesma direção. Neemias não levantou os muros sozinhos, ele levantou com outras pessoas. Então, eu aprendo aqui que grandes líderes não constroem apenas projetos, grandes líderes constroem pessoas que constroem projetos. Só que se a gente se perder nessa jornada, irmão, nessa verdade bíblica, a gente paralisa. Por quê? Porque às vezes a gente se frustra com pessoas. Talvez Neemias tenha se frustrado com algumas pessoas, ou pessoas tenham se frustrado com Neemias. Mas você não vê Neemias se desviar da rota, do propósito de construir. O inimigo levantou pessoas para desanimar, porque o inimigo ele continua a fazer a mesma coisa. O diabo não é criativo, meus irmãos, ele repete a mesma coisa desde que ele foi expulso dos céus. Quer convencer pessoas a parar de construir algo para Deus. Chega lá, Tobias, Sambalate, Gessém, dizendo assim: Neemias, acaba com isso não vai dar certo, que trabalho grande, para com esse negócio. Neemias diz: eu não posso parar, porque eu estou em uma grande obra para Deus. Desce aqui, Neemias, para a gente conversar. Eu não vou descer, porque eu estou em uma grande obra, construindo uma grande obra para Deus. Neemias, vem aqui para a gente sentar na mesa e conversar. Tu estás sabendo dos últimos acontecimentos, estás sabendo o que eu estou sabendo de fulano. Eu não tenho tempo para isso, irmão, porque eu estou construindo algo para Deus. Aí vem cá para te contar o babado, Neemias, né? Irmão, em nome de Jesus, eu não tenho tempo para babado, não tenho tempo para quem está babando, não tenho tempo para quem está falando dos outros, eu tenho tempo para construir algo para Deus. O problema está aí, é que a gente está muito preocupado com o que as pessoas têm para falar, com os babados daí, com as notícias, com disse-me-disse, e a gente está se perdendo, deixando de construir aquilo que Deus nos confiou. Se Neemias parasse para ir dar ouvido, ele acabaria parando a obra, aí ia comprometer a obra, aquilo que o coração dele estava voltado, acabaria se desviando, irmãos. Tem gente se desviando por conta disso, tem gente esfriando por conta disso, irmão, em nome de Jesus. Você está em uma grande obra e não pode parar. Qual é a obra, pastor? Construa a sua família para Deus,
Construa a sua vida para Deus, construa seu ministério para Deus, construa a sua empresa para Deus, construa o seu ministério para Deus, construa a sua igreja para Deus, construa tudo para Deus. E Deus vai te honrar. Jesus fez isso. Jesus poderia mudar o mundo sozinho, mas aí você vê que a Bíblia mostra que Jesus escolheu homens para continuar a sua obra e a construção. Então, quando Deus chama alguém, irmãos, nunca é apenas sobre a sua própria vida. Sempre haverá outras vidas a serem alcançadas. Sempre haverá mais alguém que você vai inspirar, que você vai chamar, que você vai contagiar. Tem pessoas que observam você e você nem sabe, e se inspiram em você, e você acha que não. Eu não sou inspiração para ninguém. Você é, irmão. Se você carrega Jesus na sua vida, se você tem uma vida cristã genuína, se você anda separado desse mundo, você inspira pessoas no seu silêncio, na sua forma, a sua forma de ser. Nós somos essa igreja que inspiramos pessoas. Você é fruto disso, amém? Amém ou não? Você é fruto disso. Então sempre haverá mais alguém, amém? Diga assim, sempre haverá mais alguém a ser alcançado pela minha vida. E 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8, e a gente vai, irmão, não tem limite. Não tem limite, amém? Agora o que Deus quer nos ensinar aqui sobre uma essência chamada unidade? Porque aonde tem chamado, tem que ter unidade, irmão. Unidade e propósito. É isso. Não adianta a gente estar com a igreja cheia de pessoas vazias. Uma igreja cheia de pessoas desunidas. Nós somos uma igreja em célula. Mas não faz sentido se não estivermos unidos, todos conectados, todo mundo junto, todo mundo misturado, unido, trabalhando junto por uma grande obra. Nós não vamos parar porque tem uma obra para ser feita. E essa obra é até que Ele venha, nós estaremos aqui construindo a casa para Ele. Filipenses 2, verso 2, Paulo diz: complete a minha alegria, tendo em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Deus está nos convocando, irmão, amém? Diga assim, Deus está me convocando. Diga assim, mais sensibilidade, mais disponibilidade, mais unidade. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Talvez o que precisa ser construído hoje, pastor, eu quero terminar aqui. Talvez sejam os muros da sua família. Talvez sejam os muros do seu casamento. Talvez existam ruínas emocionais, espirituais ou até ministeriais na sua vida. Mas a pergunta é, escute aqui, a pergunta dessa noite é: quem está disposto a construir? Só que, escuta, irmão, às vezes a gente está muito mais preocupado em outra pergunta. Presta atenção aqui em mim. Às vezes a gente está muito mais preocupado em outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Quem destruiu o muro? Você não vê aqui no texto, em momento nenhum, Neemias perguntando: quem foi que fez isso? Quem destruiu esse muro? Quem é o culpado desse casamento acabar? Quem é o culpado dessa igreja estar assim? Quem é o culpado desse ministério não estar? Irmãos, a pergunta certa é: quem está disposto a construir? Quem está disposto a se levantar e fazer? Enquanto a gente estiver preocupado com a pergunta errada, de quem foi que fez isso, quem é o culpado disso, essa talvez seja a razão de muitas pessoas estarem paradas, quando deveriam estar como Neemias. Levante os muros, construa o que caiu, reposicione, faça mais uma vez. Para de ficar preocupado em quem é o culpado da história e começa a dizer: eu estou aqui, eis-me aqui,
Eu vou construir para Deus, eu vou levantar os muros de volta, eu vou colocar as portas no lugar, eu vou fazer algo para Deus. Mas eu vejo os problemas. Ei, meu irmão e minha irmã, talvez Deus não esteja mostrando o problema para você viver reclamando do problema, mas talvez seja para que você deseje ser usado por Ele na direção desse problema. Neemias não era profeta, irmãos. Neemias não era sacerdote. Neemias não era um guerreiro, muito menos um pedreiro. Neemias foi apenas alguém que disse sim. Alguém que disse um sim. Mas não é um sim da boca para fora, é um sim de vida. Quando Deus procurou uma pessoa, Neemias disse: eu estou aqui. Quando Deus procurou alguém para mudar a história dessa situação, Neemias disse: eu estou aqui, sou eu. Pode contar comigo, Senhor. Eu quero fazer algo para mudar isso. Estou cansado, eu quero fazer algo para mudar a história da minha família, do meu casamento. Eu quero fazer algo para mudar a história da minha comunidade. Eu quero fazer alguma coisa para mudar a história dessa igreja. Eu quero fazer alguma coisa para mudar a história dessa cidade. Eu estou aqui, Senhor. Me levante para fazer algo diferente. Hoje Deus não mudou, irmão. Deus continua o mesmo. Ele continua ainda procurando pessoas. Não é sobre recursos, é sobre pessoas. E não é sobre talentos, é sobre disponibilidade. Deus não procura currículos. Deus não precisa do teu currículo, irmão. Deus procura corações. E Ele ainda continua procurando. Nós não podemos esquecer dessa verdade. A gente pode ter muitos currículos na parede, muita formação. Isso para Deus não muda nada. O que muda é um coração quebrantado. O que muda é um coração disponível para fazer a obra, para fazer alguma coisa diferente. Será que nós podemos dizer como Neemias? Será que nós podemos chorar como Neemias chorou nesse tempo? Jejuar como Neemias jejuou? Ter disposição para ir lá na situação onde está difícil e recolocar as coisas no lugar? Quantos são disponíveis para Deus te usar? Deus quer te usar, amém? Deus quer usar você, mesmo que você não se enxergue, Deus escolheu você. Eu acredito que você possa dizer assim comigo nessa noite: Senhor, vem e resgata-me, todos os dias, só para eu te adorar. Amém?